Vamos lá, vamos seguir aí. Já estou gravando novamente. É importante, meus queridos, eu até comentar isso com vocês, que vocês não precisam concordar comigo em nada, tá? Como eu comentei, fiquem sempre muito à vontade para a gente construir uma reflexão conjunta aqui. Então, professora, tem uma visão diferente. Coloque a sua visão. A gente está aqui, eu sempre vou respeitar. E vice-versa. E entenda, eu sou uma pessoa absolutamente apartidária. Eu só acho que a gente tem que ter um olhar crítico e reflexivo sobre tudo, absolutamente tudo, e não ficar passando mão na cabeça de ninguém, né? Eu sei que esse assunto de ditadura e coisas do tipo, eles acabam provocando inúmeros anseios, né? Mas realmente fique sempre muito tranquilo, muito à vontade em relação a isso. Nós falamos no nosso primeiro bloco de aula sobre essas ciências ontológicas e eu fui longe para que a gente pudesse entender o que seria uma ciência ontológica, aquelas destinadas à mera constatação, à verificação das coisas como elas são, né? E aí dei o exemplo para você que a história é uma ciência ontológica, porque ela se dedica a verificar os acontecimentos da sociedade. E aí fui pontuando aos senhores alguns dos vários acontecimentos que tivemos ao longo da nossa história nacional, os quais também possuem muitos outros acontecimentos que nós falaremos no momento oportuno e talvez não falaremos também, né? Da mesma maneira, eu sempre gosto que vocês tragam até as nossas aulas algumas reflexões sobre coisas que estão acontecendo na nossa realidade atual. Então, eu me lembro que na semana que saiu aquela coisa lá do Faquinha, semana passada, né? Eu tive aulas permeadas por essa discussão, né? Por causa da decisão do Faquinha e blá, 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 blá. Vamos conversar sobre isso, vamos pensar sobre isso, tentar entender como que isso aconteceu. Eu não sou penalista, mas consigo pontuar ali algumas impressões, né, que porventura eu possa ter sobre aquele assunto. E aí a gente observa, por exemplo, a sociologia. Sociologia também é uma ciência ontológica, porque eu estou analisando a sociedade e a maneira como essa sociedade ela se comporta, ela acontece e ela se desenvolve. Então, nós temos várias áreas do conhecimento humano que são áreas de constatação. A própria ideia de ciências, de maneira geral, né, ou biologia, é uma área ela faz parte da ontologia, porque a biologia ela constata coisas que são e como elas são. E aí vem o direito. O direito como uma área do conhecimento humano, onde ele se encaixa nessa história? O direito ele faz parte do que nós chamamos de ciência deontológica. Vamos entender o que é essa deontologia. Nós chamamos de deontologia a área do conhecimento humano dedicada à análise das coisas como elas são, mas preocupada em fixar regras que devem ser observadas. Então, até como um método mnemônico, né, para facilitar a gravação, né, do conteúdo, pensa que deontologia começa com DE de dever ser. As ciências deontológicas, né, e a gente vai ter o direito, basicamente preenchendo, né, isso, é uma área do conhecimento que está dedicada à previsão de regras que devem ser observadas. Então, para o direito, claro que é importante analisar como que a pessoa se comportou. Claro que o direito observa as coisas como elas são, mas ele não para nisso. O direito, como ciência deontológica, ele observa as coisas como elas são, mas ele reflete sobre isso e estabelece ali uma consequência. Ela foi assim, mas ela deveria ter sido de tal modo. Então, eu observo a situação como ela é e, a partir desse acontecimento, eu concluo algo sobre ela, no sentido dela ter sido correta ou dela ter sido absolutamente inadequada.
Vou te dar dois exemplos, um exemplo penal e um exemplo civil. Quando eu analiso a configuração criminal, né, a ocorrência de um crime, e a ocorrência de um crime exige a constatação de um fato típico e ilícito. Você vai estudar isso. Então, o que é um fato típico? É um fato que foi descrito pela lei, que foi em algum momento identificado na lei como um fato inadequado. Então, fato típico é fato previsto. Você vai começar a se acostumar, né, ao longo da sua formação, que existem várias expressões do direito que no nosso dia a dia têm outro significado. E que para o direito o significado é um pouquinho diferente. Vou te dar um exemplo bem besta para disso ficar bem claro para você. Depois eu volto nos exemplos de prever uma conduta e refletir sobre aquilo. Você certamente já ouviu falar, já viu alguma coisa sobre Código de Defesa do Consumidor. E muito provavelmente já assistiu o Celso Russomano fazendo barraco em algum lugar. Nós temos, desde 1990, a proteção do consumidor. Essa proteção do consumidor, ela é uma determinação constitucional. A nossa Constituição de 88, ela determina que seja criada uma regra de proteção ao consumidor, o qual é reconhecido como uma parte vulnerável na relação. Ok, tranquilo. E aí? Criou-se o Código de Defesa do Consumidor, e ali nós tivemos algumas garantias dadas ao consumidor que seria, de alguma maneira, protetiva a ele. Legal. E aí? O Código de Defesa do Consumidor, ele trabalha a responsabilidade a partir de dois conceitos, chamados de vício e defeito. Só que o vício e o defeito para o Código de Defesa do Consumidor é um pouco diferente daquilo que nós usamos essas palavras no dia a dia. Porque para nós, no dia a dia, vício e defeito é a mesma coisa. Né? Então, um produto tem vício quando ele não funciona, um produto tem defeito quando ele não funciona. E esse não é o conceito do Código de Defesa do Consumidor. E isso tem consequência na hora da responsabilização e tudo mais. Produto com vício, ele é verificado quando o produto ele não serve para aquilo que ele foi criado, que ele foi destinado. Então, eu compro uma TV e ela não liga. Sabe, eu compro um notebook e a bateria descarrega, tem que ficar na tomada. Isso é vício. Vício. Ele não tem a qualidade esperada. Eu não consigo dar a ele a destinação pela qual ele foi criada. E defeito? O defeito ele é verificado à luz do Código de Defesa do Consumidor quando o produto oferece risco à saúde, à vida ou à integridade física da pessoa. Então, meus caros, se o celular, né, ele não carrega, né, ou descarrega muito rápido, ele desliga do nada, ele tem vício. Agora, se o meu celular tem a potencialidade de explodir, como aconteceu com aquele Samsung Note, né, uns anos atrás, isso é defeito. Porque ele descarregar com 1 hora de uso não me prejudica na minha saúde, na minha integridade. Agora, se ele explodir na minha mão, eu tenho um problema. Então, o defeito para a legislação, para o direito do consumidor, é quando o produto me oferece risco à saúde. Não sei se vocês vão se lembrar, os mais novos certamente não, mas talvez aí se tiver gente mais velha, 30 para cima, né, ou muito próximo dos 30, talvez você se recorde quando a Volkswagen lançou o Fox, Volkswagen Fox mesmo. E se você se lembrar, era uma propaganda do primeiro Fox em que a Ana Hickman saía de um prédio, entrava no Fox e aí ela dizia assim, porque eu não gosto de fazer propaganda para carro compacto porque eu fico muito apertada, né? Tenho 1,20 m de perna. Aí ela entra num Fox para dizer, nossa, no Fox ele é pequenininho, mas cabe muita coisa, muita gente, é um carro com muito espaço interno, enfim, blá, blá, blá.
O Fox, ele tinha várias configurações de banco, o banco dobrava, tudo para aumentar o espaço interno. E a Volkswagen passou a ser processada inúmeras vezes porque havia um problema na trava do banco do Fox, em que você dobrava o banco e no que você acionava a trava, muitas vezes o banco escapava e descia com tudo na mão da pessoa. E muitas pessoas tiveram o dedo cortado, amputado, porque não dava tempo. A pessoa não imaginava que ia vir com tamanha força, o dedo estava ali na trava, o banco vinha com tudo. E a Volkswagen respondeu vários processos por conta disso. Eu me lembro até de uma vez em que isso foi demonstrado em um programa de TV da época, em que eles fizeram essa simulação com o banco do Fox e colocaram uma cenoura. E a cenoura é partida no meio, a cenoura seria a representação do dedo. Isso é defeito, isso não é vício. Porque se eu tenho qualquer risco à saúde, à integridade, isso eu estou falando de defeito. Então, não estranhe quando você estiver em um estudo do direito e você falar, gente, mas essa palavra ela tem outro sentido para mim. É isso mesmo. Quando a gente fala de fato típico, não é nem no sentido de traje típico e tal, é no sentido de previsão legal. Fato típico é fato previsto. E o que é fato ilícito? Porque para ser crime tem que ser típico e ilícito. Ilícito é aquele que é proibido, que não é permitido, que não é abarcado, né, pela legislação. O Código Penal, ele me descreve, a partir do artigo 121, vários comportamentos. Vários comportamentos. Então, eu tenho a primeira parte do Código Penal, do artigo 1º ao 120, que você vai chamar de parte geral do Código Penal, você deve estudar semestre que vem, imagino eu, essa parte geral. E aí, a partir do 121, a gente tem a parte especial do Código Penal, que são os chamados crimes em espécie, onde você estudará crime por crime. 121 começa falando de homicídio, aí a gente tem o 122 falando de infanticídio, aí 123, salvo engano, auxílio, instigação ou induzimento ao suicídio, aí tem aborto, e aí nós temos ali vários crimes previstos em uma certa sequência. O que eles preveem? Eles preveem um fato, uma situação, um comportamento. E aí, onde que o direito entra nisso? Ele está procurando, nos acontecimentos da sociedade, a ocorrência desses fatos. Porque se ele verificou que alguém em algum lugar matou alguém, tirou a vida de alguém, ele vai falar, bom, verifico que aconteceu algo em tal lugar, perdão. Ou seja, é uma mera constatação, mas eu não fico só na constatação. Ok, aconteceu algo, e qual a consequência disso? Pelo direito, pela lei, não poderia ter sido morto alguém. Não deveria. Então, tem que ter uma consequência, porque a regra jurídica determina que não se mate alguém, porque se matar, haverá uma consequência. Então, o direito faz isso. Ele entra no contexto social e contamina o ambiente social, societário, né? Para dizer para as pessoas como elas devem se comportar, ou pelo menos como elas podem agir ou não. E isso tem natureza de ciência deontológica, porque faz parte da deontologia fixar a maneira como as pessoas devem se comportar. Então, o direito é, por excelência, uma ciência deontológica, porque ele está a todo momento estabelecendo como as pessoas devem se comportar. E a gente observa isso em tudo, em tudo. Se eu paro para pensar, falei para você que ia dar um exemplo penal e depois um exemplo civil. Se eu vou para o artigo 421 do Código Civil, ele vai começar a falar sobre contratos. E você já ouviu falar de contratos, né? Contrato de compra e venda, contrato de doação, enfim, de troca. Existem requisitos para esse meu contrato valer. Então, o Código Civil me diz, Tiso, você quer fazer um contrato? Então, você precisa respeitar esses vários requisitos. Porque se você não respeitar, o seu contrato não é válido. Percebe? Então, ele está me dizendo assim, ó, você quer fazer um contrato, mas se a tua intenção é que ele valha, você deve conduzi-lo dessa maneira. Porque se você conduzir de outra forma, você pode até fazer um contrato, mas ele não tem validade nenhuma. Então, essa área que a gente chama de deontologia, ela vai além da mera constatação, mas ela também reflete sobre as atitudes e traz consequências sobre elas.
Nós vamos estudar depois sobre norma jurídica, que existem normas que são permissivas, eu faço o que eu quero, mas nós temos normas que não. Ou eu faço daquele jeito ou eu não faço, porque senão eu tenho consequência. A questão tributária. Já parou para pensar? Ah, professor, não concordo com o valor do IPVA. Acho um absurdo. Pagar, hoje no Paraná, 3,5%, né? Sobre o condutor. Você tem todo o direito de achar um absurdo. O ponto é, se esse imposto, que na verdade isso é um imposto, o IPVA, né? Imposto sobre propriedade de veículo automotor, ele foi previsto de maneira válida, respeitando os critérios legais, eu me submeto a ele. E como que eu não me submeto a ele? Eu tenho duas opções. Ou eu compro um veículo com mais de 20 anos de uso, que daí não tem IPVA. Então, eu compro um carro com mais de 20 anos ou uma moto com mais de 10 anos. Aí não tem cobrança de IPVA. Ou então, eu não tenho veículo automotor. Ando de bicicleta, ando a pé, de Uber, enfim. Hoje está se falando muito sobre locação, né? A mensalidade de você aluga um veículo, né? Tem várias empresas agora indo para esse lado, dizendo que não é vantajoso você comprar um veículo. Então, você paga um valor mensal, compra lá um pacote de 36 meses em que você paga por mês para aquela empresa, e aí ela te fornece um carro a cada 36 meses zero, ela troca pneu, ela faz a revisão, ela paga IPVA, ela paga seguro, ela faz tudo, você só tem que pôr combustível. Se pifar, você liga, elas buscam. Num primeiro momento parece sensacional, né? Fui eu. Falei, bom, interessante, né? A gente sempre tenta, de uma outra forma, estar aberto a essas novas coisas. Você vai ver o preço de cada carro, e aí você percebe que para ter um mob você vai pagar R$ 1.200 por mês. Aí você fica assim, poxa, até que ponto isso efetivamente é interessante? Né? Então, aí tem alguns cálculos que se coloca, dependendo do uso do veículo ou não, e tudo mais, porque realmente você pensar em pôr R$ 1.200 por mês numa mensalidade de um carro, que não é nenhuma parcela para você ter ele como seu, me parece bastante dinheiro, né? Então, aí vai muito de cada um. Enfim, ah, mas essa é a minha hipótese. Se eu quero ter um carro e não quero ter um carro muito velho, assim, né? Mais antigo, eu me submeterei ao IPVA. Não tem escolha. Você diz, se eu não pago IPVA, eu corro o risco de sofrer uma cobrança judicial. Então, tudo isso faz parte desse entendimento do direito enquanto deontologia. Seguindo, né? Aqui eu trouxe para vocês alguns conceitos de direito. Eu perguntei para vocês o que vocês pensam sobre direito, até mesmo conceito, né? E aqui, logo de cara, o professor Paulo Nader foi um livro que o Paulo comentou com vocês na segunda-feira, quando ele pegou a aula, né? Trago aqui para vocês um conceito sobre direito. Então, a ciência do direito corresponde ao setor do conhecimento humano que investiga e sistematiza os conhecimentos jurídicos. Ok, temos aqui um conceito. Depois eu vou voltar nessa questão de lógica, né? Mas eu acho um conceito bem incompleto, tá? Agora, vamos pensar em outros conceitos que podemos trabalhar. Existe uma teoria que chama teoria da coercibilidade. Coercibilidade vem de coerção, que é de forçar o cumprimento daquele comportamento. E olha o que diz a teoria da coercibilidade. O direito é a ordenação coercível da conduta humana. Ou seja, o direito é um conjunto de ordens que obrigam as pessoas a agirem de determinada maneira. Isso é determinação ou ordenação coercível, né? Um outro conceito, direito é a norma das ações humanas na vida social, estabelecida por uma organização soberana e imposta coativamente à observância de todos. Isso já é um conceito bem completo. Então, direito é o conjunto das normas humanas, normas de comportamento humano, que foram criados por uma autoridade soberana, por uma entidade soberana, por exemplo, o legislativo. O Estado cria, né, as regras jurídicas. E essas regras são impostas coativamente, na marra, goela abaixo, sobre as pessoas. Miguel Reale, um dos principais nomes, né, da teoria do direito e principalmente da filosofia do direito. Ele diz o seguinte: aos olhos do homem comum, né, direito é lei e ordem. Isto é, o conjunto de regras obrigatórias
que garante a convivência social, graças ao estabelecimento de limites à ação de cada um de seus membros. Então, nós temos uma perspectiva que o direito é lei e ordem, no sentido de que ele regulamenta e ordena determinados comportamentos, né? Pega aqui a parte final, conjunto de regras obrigatórias que garante a convivência social, graças ao estabelecimento de limites à ação de cada um de seus membros. Então, o direito ele é responsável por essa organização e por essa limitação da atividade das pessoas, permitindo com que elas se comportem de uma ou de outra forma, ou ajam de alguma maneira. Então, a gente tem que entender que o direito ele surge no contexto social para organizar essa vida social e para dizer para a sociedade a forma como essa sociedade deve se portar, ou ainda, a forma como essa sociedade deve se comportar. Pois se não for cumprida, ou se não forem cumpridas essas determinações, existe uma grande possibilidade de uma consequência. E é justamente por essa perspectiva que eu quero voltar aqui. Vamos focar aqui. Até aqui, meus caros, tudo bem? Estão acompanhando? Alguma dúvida até aqui? Faz a pergunta, você está começando, não é hora de ter dúvida, e muito menos de ter vergonha. Ninguém está vendo direito. Temos alguns corajosos que liberam a câmera, né? Mas tem um povinho aí que gosta de se esconder. Então, assim, pergunta. Enquanto você reflete aí, se quer perguntar alguma coisa, se tem alguma dúvida. Cauã, eu falei com seu irmão. Não sei se ele te disse. Falei com seu irmão na semana passada. Então, seu irmão Adas me pediu para tirar o seu couro. Né? Então, deixo registrado aqui o amor de seu irmão para com vossa pessoa, tá? Depois você fala para ele que eu te contei o que ele me disse. Tá? Então, ele me disse até para usá-lo eventualmente como exemplo e tudo mais. Então, qualquer situação nesse sentido, você saiba que é por causa do seu irmão, tá? Então, entenda, quem mandou, né? Ter irmão que já foi aluno. Vamos lá. E fora a pressão sobre a sua cabeça, né? Seu irmão foi um excelente aluno, então a gente espera, né? Essa coisa genética, né? Quem sabe? Mas brincadeiras à parte, vamos lá. Não recebi nenhuma pergunta. Então vocês têm que falar mais, né? Porque na semana passada o Giovanni falou, e aí cadê o resto do povo que não vai falar? Teve mais gente que falou quando eu perguntei sobre o direito. Mas vamos lá. Preste atenção nisso. O direito se manifesta por meio da norma, a qual estabelece um dever ser, exaurindo-se no ser. E aí continua. Se descumprida, a norma exaure-se num outro ser, porém de conteúdo aparentemente contrário ao pretendido pelo regramento jurídico. O que é isso? Isso é uma regra que você estuda em lógica, na matéria de lógica. A gente tem a seguinte previsão: o direito se manifesta por meio da norma, a qual a norma estabelece um dever ser, exaurindo-se no ser. Aí tem a continuidade. Se descumprida, o que é descumprida? Se a norma for descumprida, ela se exaure num outro ser, porém de conteúdo aparentemente contrário ao pretendido pelo regramento inicialmente. Né? Quem consegue entender isso? E me dar um exemplo de uma situação dessa? Quando a norma é descumprida, é outra pessoa que vai fazer ela ser exercida? Ou, sei lá, aplicar punição? João, eu não entendi a parte final da sua fala. Quando a norma ela é descumprida, é isso? Quando a norma ela é descumprida, é um outro ser, uma outra pessoa que vai fazer ela ser cumprida ou executada a punição. Ok, é uma visão interessante, mas não é ainda nesse ponto. Essa previsão lógica, ela não é no sentido de outras pessoas participando. Mas não é errada essa tua visão. Mas ainda não é exatamente o ponto. Pensa comigo, João, vamos tentar pensar assim. A norma,
quando ela é criada, quando o Estado cria uma norma, qual é a intenção do Estado ao criar uma norma? Você consegue me responder isso? Ou quem quiser responder? O que o Estado busca quando ele cria uma norma? Disciplinar. Disciplinar. Disciplinar a sociedade. Ok, ok. João, quer falar alguma coisa? Ordem. Ordem. Quando a gente entende que a norma ela vem para disciplinar ou para causar ordem, o que a gente conclui? As normas elas são criadas e o desejo de quem as cria é que elas sejam cumpridas, não é? Porque se eu acho que a norma produz uma ordem, ela só vai produzir uma ordem se ela foi cumprida. Então, a intenção primária daquele que cria a norma é que a norma seja cumprida para produzir a ordem, para disciplinar, para produzir a organização. O ponto é, se a norma é cumprida, ela respeita exatamente a sua razão de ter sido criada. Ela observa os seus parâmetros que a fixou e tudo mais. Agora, e se a norma é descumprida? O que acontece quando uma norma é descumprida? Professor. Recebe penalidades, punições. Ok, temos uma pessoa falando de penalidades. Alguém falou professor, eu não sei, foi o Cristóvão? Sou eu, Cristóvão. Quando as normas são criadas, creio eu, são para um bem público, né, de um todo, da coisa pública. E caso alguém ou uma entidade, qualquer um que esteja descumprindo, então faz-se necessário do direito para que as coisas voltem ao local, né? À conformidade, como a lei determina, a Constituição. Mas se a norma lá é descumprida, Cristóvão, o que acontece? Então, por isso que eu acho que faz-se necessário de ter leis e regulamentos para que sejam, vamos dizer assim, medidas as atitudes, as coisas que, vamos dizer assim, que o Estado, qualquer entidade em si, deva adotar para levar as coisas ao seu devido lugar. Ok, perfeito. Então, assim, a gente tem que, ao máximo, fazer com que ela seja cumprida. Mas e aí? E se ela não for? Porque as normas, às vezes, são descumpridas. E aí, o que eu faço? Era uma punição? Esse é o ponto. A gente precisa pensar que, primeiro ponto, nem todas as normas, quando descumpridas, vão gerar uma punição, tá? A gente vai estudar isso mais para frente, vai depender do tipo de norma. Mas dentro desse critério ainda inicial, esse descumprimento da lei gera uma consequência, né? Acho muito importante e interessante, na verdade, vou me apropriar de uma fala do Cristóvão, que é correta, né, que as normas devem produzir o bem, né, produzir o bem comum e tudo mais, né? Eu não sei quantos de vocês são de Apucarana. Assim, são de Apucarana. Me responde aí. Vi duas pessoas. Você é de Apucarana, Cristóvão? Eu sou do Rio de Janeiro. Mas você faz a faculdade do Rio de Janeiro? Não, eu moro aqui em Apucarana atualmente. Não, quando eu digo assim, que é de Apucarana, que mora hoje em Apucarana. Ah, sim. Moro em Apucarana. Mora em Apucarana. Bom, a gente teve uma situação, né? Tivemos uma situação, eu não sou de Apucarana, não moro em Apucarana, mas tivemos uma situação semana passada, né? Vocês viram que por meio de uma lei municipal, um decreto, aumentaram os salários, né? Viram isso? Então, nós tivemos ali a Câmara dos Vereadores aumentando o salário de algumas lideranças ali da própria Câmara. Aí, assim, eu entendo e realmente acho que as leis deveriam existir para beneficiar a comunidade, né, a população. Agora, vos pergunto, né? Qual é o benefício populacional de, no meio de uma pandemia, eu ter um grupo político que aumenta o próprio salário? E isso é um estabelecimento legal. A gente precisa encarar essas coisas
porque eu tenho, de um lado, aquela ideia bastante fofinha, né, idealista, de que sempre as leis elas vão aparecer para garantir o melhor. E que bom se isso fosse dessa forma. Que bom se isso efetivamente acontecesse. Mas nós também observamos aos montes as pessoas que exercem o poder e que têm a condição de produzir a norma, utilizando desse poder para benefício absolutamente próprio. Porque eu não consigo, não estou dizendo que a pessoa não possa ter um salário melhor, mas você vê um aumento de R$ 3.000 no salário, de um mês para outro, ou seja, um aumento que é um salário que é maior do que a maior parte da população ganha. Porque quantas são as pessoas de Apucarana que ganham R$ 3.000? Se você pegar a maioria da população, não só de Apucarana, mas do país como um todo, elas vivem com um salário mínimo. E aí você tem muitas vezes esse tipo de postura acontecendo, né? Coisas para nós refletirmos a respeito. Mas voltando aqui nessa nossa fala, né? O que isso significa? Essa regra de lógica, né? A ciência do direito, o direito se manifesta por meio da norma. O que isso significa? A norma, a lei, de maneira geral, é uma maneira como o direito se expressa na sociedade. E a lei estabelece uma regra de comportamento. Isso é estabelecer um dever ser. E ela exaure-se no ser, ou seja, quando a norma, a lei, ela é observada, ela é cumprida e está tudo certo. Lembra no exemplo do contrato. O Código Civil me diz, por meio do Código Civil, né, como fazer um contrato. Se eu cumprir a regra do Código Civil, exaure-se no ser, ou seja, o contrato está válido, está tudo certo. Agora, se eu descumpro, a segunda parte, né, ser descumprido, se eu não observo essa regra que me diz como que eu tenho que elaborar um contrato, a consequência é exaurir-se num outro ser, ou seja, esse contrato é inválido. E o que quer dizer, porém, de conteúdo aparentemente contrário? Quando o Código Civil vem e me diz como fazer um contrato, é para que as pessoas façam só contratos válidos. A intenção do Código não é sair invalidando contratos, mas é mostrar para as pessoas como fazer. O desejo do Código, né, é que todos os contratos sejam válidos. Mas se não cumprir a regra, vai ser inválido. Então, outro exemplo. O direito se manifesta por meio da norma. O Código Penal diz que eu não posso matar alguém. É isso que fala o Código Penal. Eu não posso matar alguém. Se eu não mato alguém, tá tudo certo. Exaure-se no ser, ou seja, eu cumpro o objetivo da norma, que é não matar. Agora, se eu mato, ou seja, se eu descumpro a norma, exaure-se num outro ser, que é a pena, a consequência, a punição. Então, a punição é a consequência do descumprimento da norma. Isso é o exaurir-se num outro ser. Exaurir é finalizar, é se encerrar. Sabe, eu coloquei para você no material um exemplo sobre semáforo. Note aqui o exemplo que nós colocamos. Ao sinal de luz vermelha, corresponde à ordem, o motorista deve parar. Isso é a norma estabelecendo um dever ser. Então, o Código de Trânsito brasileiro diz, se piscar a luz vermelha do semáforo, né, do sinaleiro, dependendo do lugar, fala-se sinaleiro, né, eu preciso parar. É isso que prevê a norma. Se acende o sinal vermelho e eu paro, beleza, estou cumprindo a norma. Agora, se acende o sinal vermelho e eu meto o pé, eu descumpri a norma. E aí? Ela vai se exaurir num outro ser, que é a consequência pelo descumprimento. Entendeu isso? Professor, Oi? então quando ele diz ali que, porém, de conteúdo aparentemente contrário, ele quer dizer, então, que deve ser, como for assim, investigado, fiscalizado, se realmente está sendo descumprido? Não, esse conteúdo aparentemente contrário, João, fala sobre a intenção da norma. A intenção da norma é que ela seja cumprida. Quando eu falo que o descumprimento gera a aplicação de um conteúdo aparentemente contrário, porque o desejo da norma nunca foi a aplicação da pena, nunca foi a punição. Essa punição é o conteúdo aparentemente contrário, porque a ideia é que ela seja cumprida e que tudo valha, que tudo aconteça lindamente, né? Se eu descumpro a norma, eu tenho uma consequência que é a punição. E essa punição ela tem conteúdo contrário à intenção inicial da norma.
toda norma ela é criada para ser cumprida. Lembra que eu perguntei? Por que o Estado cria uma norma? Para ser cumprida. Então, essa punição é o conteúdo aparentemente contrário, porque a intenção não é sair por aí aplicando punições nas pessoas. Entendeu isso, João? Agora entendi. Obrigado. Imagina, de nada. Não tenha receio de perguntar. Quantas vezes precisar. Mais alguém tem alguma pergunta? Não? Então, estamos aí com 1 minuto e 29 para o encerramento da aula. Ficamos por aqui hoje. Vamos verificar o plano de ensino, mas, salvo engano, pelo plano de ensino, sexta-feira é a data do seu primeiro trabalho, da sua primeira atividade. Quando tem trabalho previsto, formativo, a gente não entra em aula, tá? Você acessa o trabalho no sistema, direto no Moodle. O trabalho vai estar postado lá. Você não precisa acessar a aula. Só vamos confirmar se é marcado para sexta-feira, que é dia 19. Se não for sexta, vai ser dia 26. Eu não me lembro agora. Mas porque se não tiver marcado para sexta, sexta-feira tem aula normal. Excelente semana para todo mundo. Obrigado. Beijos e abraços. Até mais. Se cuidem, juízo. Nos falamos. Tchau, tchau.